E aí, pensando nisso, assim, pensando que eu tenho na minha carteira uma parte, e agora focando bem no nosso público aqui, pensando que a gente tem dentro da carteira uma parte relevante de imóveis, né? 30, 40, 50, não sei. Imóveis são uma parte relevante da minha carteira. Quais são os ativos que você, o tipo, classe de ativo que você diria, olha, é interessante olhar para compor a carteira com o objetivo de equilibrar essa carteira que já tem uma quantidade grande de imóveis aí? Perfeito. Quando a gente fala de equilíbrio de uma carteira, em geral, o que a gente pensa, tá? E aqui vocês vão ter que me perdoar, mas eu vou ser um pouquinho mais técnico, né, nessas relações. Basicamente, existe algo conhecido como correlação no mercado financeiro. Primeira coisa, correlação será como um ativo irá variar em função de outro. Ponto super importante, que é até uma piada que existe, mas é verdade, eu sugiro que até o pessoal pesquise depois no Google. Nem toda correlação indica causalidade. O que significa isso? Não é porque duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, algumas vezes, que elas têm uma relação entre si direta. Qual que é a piada que a gente geralmente mostra? Vocês podem procurar isso no Google, tá, pessoal? Quanto mais filmes o Nicolas Cage faz, mais acidentes de helicóptero tem, ou vice-versa, alguma coisa assim. Isso tem correlação, mas não tem causalidade nenhuma. Então, quando a gente fala de equilibrar a carteira do cliente, a gente precisa entender qual é a correlação dos ativos que tem dentro dessa carteira e que tenham causalidade provada ao longo do tempo. Então, para o caso que você comentou do cliente que ele tem imóveis, o que a gente observa, via de regra, para esse tipo de investimento? É claro que existem exceções à parte, mas aqui falando de forma como regra. Em geral, a gente sabe que juros altos, ou seja, uma Selic, um CDI alto, é ruim para você ter uma venda ali de um imóvel no valor bom. Inclusive, a gente consegue observar isso dentro dos fundos imobiliários. Selic sobe, o IFIX, que é basicamente o Ibovespa dos fundos imobiliários, cai. Então, dito isso, como que a gente faz essa proteção da carteira? Basicamente, você irá precisar ter ativos que se valorizem com a subida dos juros. Então, aqui a gente entra de novo na questão dos ativos pós-fixados, que são justamente esses ativos atrelados ao CDI, e que eles vão acompanhar os juros. Então, se você tem um fundo que te rende 100% CDI, ou um CDB que te rende 100% CDI, ou uma LCI, ou uma LCA, que também está atrelado a esse mesmo indexador, se os juros vêm a subir, você vai acompanhar essa taxa de subida. Então, se antes você ganhava 13,75% ao ano, como é o caso do dia hoje que a gente grava, se eventualmente surgir, ele for para 14, 15%, a sua taxa será atualizada e você continuará recebendo o que os juros pagam. Então, isso consegue provocar na carteira um balanceamento muito maior do que você, às vezes, dar all-in numa classe de ativos, apostar todas as fichas ali no mesmo cesto, né? Então, esse é um ponto super importante em relação aos investimentos. E, em geral, o que a gente olha para imóveis é justamente essa relação com os juros. Então, a gente procura sempre atrelar ativos que também não tenham um grau de risco alto. Então, títulos públicos, bancários, debêntures de boas empresas, atrelados aos juros, e também inflação, como um todo na carteira, para que proteja nesses cenários aí de juros muito altos.